Então, boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Maico Willis Soares Ribeiro, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, o PPG-CARP, da Universidade Federal do Estado do Amazonas. Sou orientado pelo professor doutor Adriano Teixeira de Oliveira e co-orientado pela professora doutora Thaís Bilauba Carvalho. O título do meu plano de tese é Comportamento Social do Acaradisco, CIFAS, do SPP, subsídios para a produção de aquariofilia. Ele está na área de concentração produção animal e na linha de pesquisa biotecnologia aplicada à zootecnia e recursos pesqueiros. Então, quando a gente fala de peixes ornamentais, precisamos compreender um pouco, né, como esse grupo ele está presente dentro do mercado, né, do mercado mundial. Segundo dados da ABIMPET, que é a Associação Brasileira de PET, em 2022, o Brasil ele está na 6ª colocação entre os países com maior faturamento, né, no ano de 2020 a 2021, peixes ornamentais. Dentro do grupo, né, de animais que são preferidos, né, para se ter em casa, os peixes eles tiveram um aumento de cerca de 4,5%, né, dentre os animais preferidos para se ter como pet. Ele só fica atrás de animais como cães, gatos e aves, né? Então, os peixes, como animais de estimação, são um grupo bastante representativo, né? No ano de 2020 a 2021, esses indivíduos chegaram a cerca de 20,8 milhões, né, em todo o Brasil. Então, é um número bastante representativo, né, e aliado, né, à venda de peixes ornamentais, tem todo um comércio, né, por trás, tanto de ração, de equipamentos, né, aquários, né. Então, o aquarista ele não compra só o animal, né, ele compra, né, como um todo, né, todos os equipamentos para suprir, né, a demanda que o seu bicho de estimação ele necessita. E isso gera renda, gera emprego, né, e como um todo, né, movimenta toda essa cadeia comercial de pets no Brasil e no mundo. O Brasil ele ocupa a 15ª, né, colocação, segundo os dados da Trade Center, né, 2020, entre os países que mais exportam, né, animais para esses fins, né, fim de aquariofilia. O Brasil ele só fica atrás de países asiáticos, né, e europeus, onde a aquicultura ornamental ela se mostra, né, muito eficiente e forte. No Brasil, no entanto, quando a gente passa a entender um pouco sobre o nosso mercado, né, sobre a nossa cadeia, a gente entende que boa parte, né, do que é vendido, né, exportado, vem do extrativismo. Segundo dados dos seguintes autores, os peixes ornamentais, em todo o mundo, 90% são oriundos do cativeiro, da aquicultura ornamental, e apenas 10% do extrativismo. Dentro desses 10%, 96% são oriundos de água doce e 4% de águas marinhas. E a Amazônia está aqui presente, né, dentro desses 96%, né? Tanto a região do Amazonas, né, aqui, como também a região do Pará, como sendo fontes, né, de animais para exportação. Aqui temos algumas espécies, né, que são hoje ainda capturadas para fins ornamentais. Segundo dados do IBAMA, de 2012, eram cerca de 725 espécies, né, que poderiam ser capturadas para fins ornamentais. Debaixo do marco legal de 2020, né, hoje, trabalhamos com a lista negativa, aumentando nesse número, né, de espécies,
tendo também algumas espécies ainda não descritas que estão sendo capturadas para fins ornamentais. E aí destacamos algumas, né, como as piabas, né, os bodós, os representantes aqui dos sarapós, né, os peixes um pouco mais exóticos, né, e os potramotrigonídeos, né, as arraias, que com a arraia motor. Dentro desse grupo, né, de peixes que são capturados para fins ornamentais, eu destaco o grupo dos ciclídeos, né, que é um grupo bastante representativo e de grande interesse para o meio da aquariofilia. Por exemplo, aqui temos 5 espécies que hoje elas já são reproduzidas em cativeiro e que possuem bastante interesse para o mercado aquarista, que é o nosso acará-açu, o acará-bandeira, o apistograma, o mesonauta e o xadrezinho, né, dos ciclídeos anões. Entretanto, né, o comércio de peixes ornamentais, nos últimos anos, ele sofreu bastante, né, e devido a algumas problemáticas em sua cadeia. Né. A gente pode linkar alguns desses problemas da seguinte forma, né, que os peixes, muitas vezes capturados, são considerados de baixa qualidade, sem padrões exóticos, que são muito procurados pelo mercado aquarista, o manejo inadequado, né, a sazonalidade e o preço. Né. Devido a esses problemas, a cadeia ela tem sofrido bastante. Né. Hoje, a cadeia de peixes ornamentais, principalmente a pesca de peixes ornamentais, ela não consegue mais suprir aquela demanda e também perdeu-se um pouco do interesse devido a isso. Né. Peixes que muitas vezes morrem, né, ao chegar ao consumidor final, o manejo inadequado das empresas, né, transportadoras, né, das exportadoras, isso tem desfavorecido o comércio de peixes capturados. E aliado a tudo isso, né, o preço. Né? O preço, muitas vezes, tem desmotivado aquele pescador, né, aquele especialista da captura de peixes, a busca de novos exemplares. E dessa forma se perde o interesse, né? E a cadeia de peixes ornamentais, né? A pesca de peixes ornamentais, ela tendencia, né, ao declínio. Nesse todo contexto, né, chegamos à espécie-chave do estudo, que é o acaradisco. O gênero Symphysis, ele possui 3 espécies, né, descritas, que são a Acfaciatus, o disco azul, que é o tarzu, que é o disco verde, ou o disco de Manacapuru, oriundos daqui, das proximidades de Manaus. Então, basicamente, né, o estudo ele vai tratar vai ser usado, né, no estudo essas 3 espécies. Então, o acaradisco ele tem um formato bem diferenciado, né, dos demais peixes, por ele ter o formato de disco, né? Conforme a gente pode observar no desenho, né, ele tem esse formato, né, semelhante a um prato, né, ou um disco. Por isso o nome, né, acaradisco. Né? Ele possui, né, quando adulto, de 2 centímetros e uma altura de 25 centímetros. Né? Então, é um animal bem diferenciado. Né? Possui boca pequena e eles formam casâmicos na época da reprodução. Possui uma coloração, dependendo da água, né, em que esses indivíduos são capturados, bem diferenciada, né, tendenciando ao amarelo, né, com rastros azuis, e tendem a buscar os seguintes ambientes, né. Os animais, essa espécie, né, o gênero, eles buscam formar grandes cardumes, ambientes lênticos, né, ou próximos às beiradas de rio, né, ou lagos, próximos ali às galhadas, tendo preferência, né, de temperatura entre 26 e 30 graus e suportando pHs bastante ácido, né, de 3,9 a 7,3,
e baixos níveis de condutividade para a reprodução. Então, é uma espécie que ela exige, né, um certo cuidado, né, um certo controle dos parâmetros da água para que ele viva bem, né, e consiga demonstrar toda a sua beleza como um todo. Né? Como todo ciclídeo, ele apresenta organização social. E essa organização social ela é muito importante na época da reprodução. A organização social do ela começa pela escolha e defesa de território. E isso leva, né, à competição por recursos e hierarquia de dominância. Dentro do cardume, existem os animais dominantes, né, que possuem o acesso prioritário, né, tanto à alimentação como também aos sítios de acasalamento. Quando está na época da reprodução, as fêmeas tendem a escolher os parceiros, né, os machos dominantes, aqueles que possuem o melhor território e aqueles que elas entendem que vão conseguir cuidar da prole, né, toda a demanda para que a prole ela consiga sobreviver. E dessa forma acontece a corte, né? Ali tanto o macho como a fêmea, né, eles passam a cortejar e assim consegue a desova. Dentro da desova, a divisão de cuidados parentais, onde tanto o macho como a fêmea passa a cuidar da prole. Nesse período, tanto o macho como a fêmea, eles podem secretar um muco, e esse muco é altamente nutritivo para a prole, né? E através essa alimentação inicial que a prole tem, ela consegue sobreviver. E aí, ambos, né, tanto o macho como a fêmea, passa a cuidar da prole. Para a sexagem do acaradisco, né, Gomes, 1998, e Crampton, 2008, eles usam alguns artifícios, né, para conseguir se diferenciar de macho e fêmea. Apesar de ser um pouco difícil, né, para olhos não treinados, os tendem a ter a nadadeira dorsal ao final da sua nadadeira mais pontiaguda e também atesta uma certa protuberância, que a gente pode chamar de gibosidade. Os machos tendem também a ser maiores do que as fêmeas, agressivos, e as fêmeas tendem a ser menores e mais tímidas em relação aos machos. Então, dessa forma, a gente pode fazer a sexagem de machos e fêmeas. Mas quando a gente trabalha com organismos aquáticos, né, a gente precisa entender como os fatores ambientais eles podem modular o comportamento em peixes, que é o foco do nosso estudo. Os fatores ambientais, como o ciclo hidrológico, eles podem modular a disputa por parceiros, o controle hierárquico do grupo, as interações agressivas e o sucesso reprodutivo. Quando a gente fala de ciclídeos, precisamos entender que reprodução ela começa desde o início da disputa por território, quando os machos tendem a ser mais agressivos e procuram os melhores sítios de acasalamento, até o final, que é o cuidado parental. Assim dizer que realmente obteve o sucesso reprodutivo ali daquela espécie. Então, por isso que entender todo esse contexto comportamental, entender como esses indivíduos exibem esse comportamento, é essencial para estudos, né, a respeito da reprodução de espécies de interesse comercial, ornamental. Como vimos, a reprodução, ela necessita de toda uma sincronização de todos esses fatores para que o animal ele se sinta apto a se reproduzir. Ele necessita de boa qualidade de água, de temperatura excelente, né? pH
de acordo com o interesse, né, daquela espécie, o oxigênio, a turbidez e a condutividade. A condutividade pode ser encarada como um fator determinante, ou a mudança, né, desse fator, ela pode ser encarada como um start para a reprodução. Crampton, 2008, ele fez um estudo de 1995 a 98, sincronizando, né, a reprodução do acaradídeo a parâmetros de mudança de nível de água e de condutividade. Ele observou que quando a condutividade elétrica ela reduziu, né, ou teve uma queda, foi quando que os animais passaram a desovar, né, a se reproduzir. Então, ele entende que esse parâmetro ele pode ser encarado como... Os animais entendem, né, que quando ocorre essa queda, né, essa leve queda da condutividade, é o momento certo, né? Ele entende que é o momento em que a água ela passa a subir e ali é o momento certo que ele está apto para reprodução. Por isso que a condutividade é um fator-chave, né? Pode ser entendido como um fator-chave para a reprodução de peixes amazônicos. Um outro trabalho que trata dessa relação entre a condutividade e a reprodução de espécies amazônicas, Bori, 1914, e colaboradores, eles observaram que no período em que a condutividade ela se encontrava baixa, foi o período em que obteve, né, machos maduros, né, aptos para se reproduzir, como a gente pode observar. E a gente observa, né, que os machos, né, estão em maior número. E é quando, né, a condutividade ela está mais baixa, né, nesse período dessa redução. Novamente, né, esses autores entendem que esse fator ele é chave para a compreensão, né, e talvez manipulação desse fator para a reprodução desses peixes amazônicos. A intensidade luminosa também é um fator determinante, né, para o estudo comportamental. A intensidade luminosa ela pode influenciar na maturação sexual, na síntese hormonal e, propriamente dito, na atividade sexual. Coffey, 2006, ele relata que o órgão pineal ele funciona como um órgão sincronizador. Ele entende, né, ali a intensidade luminosa, que aquela intensidade, né, ela passa a exercer forte influência em toda essa cascata, né, hormonal, para que chegue na atividade sexual dos indivíduos. Temos alguns trabalhos que mostram que a intensidade luminosa ela serve como um fator modulador e influenciador do comportamento. Sarmento e colaboradores de 2017 observou para o ciclídeo Letacara fluvivis que a alta intensidade luminosa aumentou a agressividade e, em contrapartida, né, ela quebrou a estabilidade hierárquica. Por que saber disso é interessante, né? Dentro do grupo, né, dentro de um contexto social, precisamos entender que a hierarquia de dominância vai ditar, né, aqueles que irão conseguir se reproduzir. Aqueles que se mostram dominantes possuem o controle hierárquico de todo o sítio de acasalamento, bem como também o acesso prioritário aos recursos, são aqueles que são escolhidos pelas fêmeas e são os que possuem sucesso reprodutivo. Quando a gente observa que a alta intensidade, né, a estabilidade hierárquica, então é um fator que pode influenciar na reprodução dessa espécie. Dessa forma, entendemos que a intensidade luminosa é um fator determinante também para o sucesso reprodutivo e também no contexto social. Outras 3 espécies que também foram observadas, a intensidade
luminosa modulando o seu comportamento foi os geofagos próximos, o pterófilo escalar e o acarabandeiro nilótico, né, a tilápia do Nilo. Foi observado que a alta intensidade de luz aumentou a latência de confrontos para o geofago próximos e para a tilápia, mas não afetou a latência para o pterófilo escalar. Por que saber disso é interessante, né? A latência é o tempo que o animal ele leva para exibir, né, o comportamento. A gente observou, os autores, né, Carvalho e colaboradores de 2012, conseguiu observar, né, que a intensidade luminosa ela pode modular, né, o comportamento agonístico das 3 espécies. Então, entendemos que a intensidade luminosa é um fator também determinante para o sucesso reprodutivo e para todo o contexto social desenvolvido pelas espécies de interesse comercial. Assim, o nosso trabalho ele se justifica em 5 pilares, que o primeiro pilar é que os peixes ornamentais eles possuem grande potencial econômico, como vimos, o mercado consumidor ornamental ele é grande e gera bastante renda. A pesca extrativista, infelizmente, ela está em decadência, né? Ela não consegue suprir mais a demanda de novos indivíduos. E isso, a produção em cativeiro, né? A aquicultura ornamental, ela se mostra uma saída nesse sentido. Ela pode, né, conseguir suprir a demanda e o interesse por novas espécies e também por novos indivíduos, né, mais exóticos possíveis. E entender os fatores ambientais é de suma importância para as espécies amazônicas de interesse comercial, que é a nossa espécie de estudo, o acaradisco, né, o gênero Symphyscidae spp. Assim, nosso trabalho ele possui cinco hipóteses, sendo a primeira: a redução da condutividade elétrica da água modula a exibição do comportamento agonístico e defesa territorial para o acaradisco, hipótese 1. A hipótese 2, a mudança na intensidade luminosa modula a exibição do comportamento agonístico e defesa territorial para o acaradisco. A hipótese 3, a condutividade elétrica e a intensidade luminosa podem influenciar e modular a exibição de parâmetros reprodutivos, que são o estabelecimento de território, escolha de parceiro e corte para o acaradisco. A hipótese 4, o comportamento territorial e reprodutivo apresenta ciclo circadiano para o acaradisco. E a hipótese 5, a condutividade e a intensidade luminosa determinam o comportamento social do acaradisco. Dessa forma, o objetivo geral de nosso trabalho é avaliar o efeito de fatores ambientais, que são a condutividade e a intensidade luminosa, no comportamento social do acaradisco Symphyscidae spp. Os nossos objetivos específicos são os seguintes: testar se a redução na condutividade elétrica da água modula a exibição do comportamento agonístico e a defesa territorial para o acaradisco, será respondido com o experimento 1. Testar se a maior intensidade luminosa modula a exibição do comportamento agonístico e a defesa territorial para o acaradisco, será respondido com o experimento 2. Testar se a condutividade e a intensidade luminosa pode influenciar na exibição de parâmetros reprodutivos, que é o estabelecimento de território, escolha de parceiro e corte para o acaradisco, será respondido com o experimento 3. E testar se um comportamento social, territorial e reprodutivo apresenta ritmo diário para o acaradisco, que será respondido com o experimento 4. E analisar se os fatores ambientais, condutividade e intensidade luminosa atuam como moduladores do ritmo diário do comportamento social do acaradisco, experimento 4. E, por último, propor um protocolo de manejo reprodutivo para o acaradisco.
Materiais e métodos. Os animais, eles foram aclimatados à temperatura média de 27,88 graus, ao pH levemente ácido, né, de 6, a amônia de 0,001 miligramas por litro e fotoperíodo de 12 horas de luz, em aquário de 130 litros, com alimentação comercial, né, ação comercial, no Laboratório Experimental de Fisiologia e Comportamento de Animais Aquáticos, o LEFAC, da Universidade Federal do Estado do Amazonas. O experimento 1, ele ocorreu da seguinte forma. Os animais duplas, né, de acaradisco foram isoladas por cerca de 72 horas para que os animais possam perder todo aquele registro, né, comportamental que os animais possuem, né, quando estavam em grupo. E depois, os animais eles foram agrupados em aquário neutros de 59 litros para os seguintes tratamentos. O tratamento 1, onde a condutividade ela foi reduzida de forma gradual, com trocas parciais de água de 30%. E o tratamento 2, onde a condutividade ela se manteve estável durante os 7 dias de observação. Foi feito o registro comportamental de 24 horas durante esses 7 dias, onde quantificamos a latência e a frequência. Onde a latência é o tempo em que o animal ele demora a exibir o primeiro comportamento, e a frequência é a quantidade de vezes que esse animal exibe esse comportamento. Para o experimento 2, iremos testar uma baixa intensidade luminosa e uma alta intensidade luminosa, repetindo também, né, a forma, né, de separação, onde duplas de acaradiscos serão separadas por 72 horas isoladas e depois serão agrupadas em território neutro, em aquários de 59 litros, com registros de 24 horas durante 7 dias, onde quantificaremos a latência e a frequência do comportamento agonístico dos animais. Aqui temos um breve vídeo onde mostra, né, um pouco sobre o comportamento agonístico, o etograma em que utilizamos. Ver se a gente consegue passar. Aqui observamos 2 unidades comportamentais, que é ataque e mudança de coloração. Podemos observar o peixe 2 aqui, com a coloração diferenciada ao peixe 1, ele passa a atacá-lo. Essa mudança de coloração é um indicativo da hierarquia de dominância. Aqui observamos a unidade comportamental de ameaça, que ambos, né, passam a se ameaçar de forma a não obter nenhum embate ali. Aqui temos a unidade comportamental de batida de cauda, bater cauda. Podemos observar que o peixe ele passa a bater no outro indivíduo. Exibição, ambos indivíduos mantêm as nadadeiras dorsais eriçadas, se exibindo e até mesmo batendo com a cauda, né? Novamente, observamos a batida de cauda aqui. Como a gente pode observar. Aqui observamos a unidade comportamental de fuga, aqui de perseguição. Os indivíduos passam a correr atrás de a gente pode colocar dessa forma. E tremor, que é uma unidade comportamental ainda não descrita, né? Aliás, 2 unidades comportamentais que ainda não foram descritas em nenhum dos etogramas que utilizamos para a quantificação do comportamento. Para o experimento 3,
Utilizaremos as melhores condições observadas no experimento 1, que é da condutividade, e o experimento 2, que é da intensidade luminosa, onde faremos o agrupamento de 4 indivíduos, sendo 2 machos e 2 fêmeas, com registros comportamentais de 24 horas, durante de 30 a 60 dias, onde vamos quantificar a latência e a frequência do comportamento agonístico e reprodutivo. Para esse experimento, utilizaremos o seguinte etograma, que é a escolha de parceiro, né? Que é permanência, os peixes eles permanecem imóveis, próximos a um determinado substrato, ovos ou larvas, ou nadam lado a lado por um determinado tempo, como a gente pode observar no desenho. Exibição: a fêmea ela nada em volta do macho, eriçando as nadadeiras, enquanto o mesmo observa, assemelhando-se a uma dança. Proteção: tanto o macho ou a fêmea ela pode investir de forma agressiva a abordagem de outros indivíduos sobre o território ou substrato de desova. E o de corte, que é a atração. O macho ele se exibe à fêmea com a postura da cabeça elevada e com as nadadeiras fechadas aderidas ao corpo, com o intuito de aproximá-la, e limpeza de substrato, que é o movimento de fricção realizado através do contato da boca, da nadadeira caudal ou do próprio ventre com o substrato. Isso tanto o macho como a fêmea podem realizar esse comportamento. Para o experimento 4, onde analisaremos se os animais possuem ritmo diário, né, ou ciclo circadiano, né, utilizaremos a análise de Kuhn-Sinon, onde vamos utilizar o mensor, que é o nível médio ajustado pelo ritmo, como a gente pode observar no gráfico, a acrofase, que é a fase mais alta do ritmo da exibição do comportamento, e a amplitude, que é a diferença entre o valor máximo e o mensor para o comportamento. Todos esses dados vamos colher a partir dos experimentos, né, realizados, tanto o experimento 1, o experimento 2, como também o experimento 3. Para completar essa análise, né, vamos utilizar o entendimento de claro, período de 0 hora, né, até 12 horas, e escuro, de 12 horas até 24 horas. Sendo que as luzes elas são acesas às 6 horas e apagadas às 18 horas da tarde. E vamos utilizar o tempo sincronizador da seguinte forma: o ZT2, de 8 horas, o ZT6, de 12 horas, o ZT10, às 14 horas, o ZT14, às 20 horas, o ZT18, às 0 horas, e o ZT22, às 4 horas da manhã. Para análise de dados, o experimento 1 ele se deu da seguinte forma: os dados biométricos, que são a formação das duplas, utilizamos o teste T-Student independente. Para a quantificação da latência e da frequência, utilizamos nos resultados iniciais o teste de Mann-Whitney, e para terminarmos a quantificação do comportamento, vamos utilizar o teste de Friedman, juntamente com o teste pós-hoc de Dunn. Para o experimento 2, utilizaremos a seguinte formatação, semelhante ao experimento 1, e para a formação das duplas, o teste T-Student independente. Para a quantificação da latência e da frequência, o teste de Mann-Whitney, e em seguida do teste de Friedman, juntamente com o teste de pós-hoc, teste de Dunn. Para o experimento 3, utilizaremos para a formação do grupo as análises de variância de uma via, e para a quantificação da latência e da frequência, o teste de Friedman, seguido do teste pós-hoc, teste Dunn. Para o
experimento 4, utilizaremos a análise com Sinor, seguida do teste de não paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do teste pós-hoc de Dunn. O experimento ele está de acordo com a seguinte licença de captura do Instituto Chico Mendes, e o estudo ele está de acordo com os princípios éticos de experimentação animal, o COSEA, e ele foi aprovado à Comissão de Ética de Uso de Animais, o CEA da Universidade Federal do Estado do Amazonas, debaixo do certificado 009 de 2022. Agora vamos passar aos resultados parciais que já obtivemos, né, do estudo com o experimento 1. O repertório comportamental dos animais foi similar já observados para as outras espécies de ciclídeos, sendo o padrão comportamental para a família, né, para o gênero, para a ordem, né, dos ciclídeos. Conforme podemos observar, encontramos similaridades com o Astronatus racelos, os geofagos próximos, o Letacra fluvilis e o Letacra araguaia. Na condição de claro, que é durante o dia, né, durante a luz, a condição de redução de condutividade exibiu as seguintes unidades comportamentais: exibição, mudança de coloração, ataque, perseguição, fuga, bater cauda e ameaça. Na condição constante, onde não foi reduzida a condutividade elétrica, foram observadas as seguintes unidades comportamentais: exibição, ameaça, mudança de coloração, ataque, fuga, bater cauda, tremor e perseguição. Na condição de redução, podemos entender, por ter tido menos unidades comportamentais em relação à unidade de constância, podemos entender que o repertório comportamental foi menos complexo do que a condição de constância da condutividade, sendo que em ambas as condições foi observado duas unidades comportamentais ainda não descritas para a espécie, que foi bater cauda e a unidade comportamental de tremor. Na condição de escuro, também foi observado, para a condição de redução, as unidades comportamentais exibição, mudança de coloração, ataque, perseguição, fuga, ameaça. Para a condição de constância, né, da condutividade, foi observado as unidades comportamentais de exibição, mudança de coloração, ataque, fuga, ameaça, bater cauda e tremor. Também observamos o indicativo de que a condição onde a condutividade foi reduzida mostrou um repertório comportamental menos complexo, por ter menos unidades comportamentais do que a outra condição, a condição de constância, com o seu repertório comportamental mais complexo. Para a latência dos confrontos, não foi observada diferença estatística, né, entre a condição de controle, que decidimos chamar assim, e a condição de tratamento. Quando observamos a frequência dos confrontos exibidos, total, né, da frequência dos confrontos exibidos durante o período de claro, também foi observado que não houve diferença estatística entre a condição controle e a condição de tratamento. Entretanto, à noite, na condição de escuro, foi observado diferença estatística entre a condição de tratamento em relação à condição de controle, onde podemos observar que houve diferença estatística na unidade comportamental de mudança de coloração, com a média superior à condição controle, e no total de interações. O que podemos entender de tudo isso? Apesar da condição de tratamento ter tido um repertório comportamental menos complexo em relação à condição controle,
a frequência do comportamento agonístico foi maior, foi superior. Dessa forma, entendemos que a condutividade, ela sim é um fator que modula o comportamento agonístico, defesa de território, né, e hierarquia de dominância dos indivíduos. Quando olhamos a unidade de mudança de coloração, que a unidade de mudança de coloração é um indicativo de hierarquia de dominância, né, podemos entender que, por ela ter uma média maior, é um indicativo que a hierarquia de dominância ela ocorre muito mais rápido do que na condição onde a condutividade se manteve inalterada. Também novamente é um indicativo da modulação do comportamento social dos indivíduos. Em conclusão, com os dados iniciais que temos, que a redução da condutividade aumentou a frequência do comportamento agonístico do acaradisco, confirmando a hipótese 1, que a redução da condutividade elétrica da água, ela modula a exibição do comportamento agonístico e defesa territorial para o acaradisco. Também podemos entender que o período de escuro demonstrou maior complexidade comportamental por ter sido observado mais unidades comportamentais. Dessa forma, também confirma, né, é um indicativo, apesar de ainda não termos todos os dados completos, de que o comportamento territorial e reprodutivo apresenta ciclo circadiano, colaborando com a hipótese número 4. Esse é o nosso cronograma de atividades. Já conseguimos realizar todas as disciplinas. O experimento 1, estamos na fase de quantificação de todo o comportamento. Temos cerca de 168 horas de gravadas de comportamento, ainda estamos quantificando. Estamos com previsão para o próximo mês de realizar o experimento 2, e após toda a quantificação, partiremos para o experimento 4. Assim também que tivermos todos os dados comportamentais, partiremos para a análise do experimento 4. Estamos com previsão de começar a escrita do artigo 1 nos próximos meses, né? E temos previsão de 4 artigos com a elaboração de toda a tese. E esperamos defender, né, a tese no período de 2024, a partir do 4º mês. Agradeço a todos os presentes, agradeço à Universidade Federal do Amazonas, agradeço ao programa PPG-CARP, o Instituto Federal, a FAPEAM, pela concessão das bolsas, né, e também o apoio financeiro, e a empresa PowerFert, onde tem nos ajudado na colaboração de medicamentos e rações para os nossos animais do experimento. Obrigado a todos.